começando mais uma entrevista aqui do portal Total News e hoje uma entrevista muito especial com a secretária de Saúde de Campo Grande, a doutora Rosana Leite. Eu vou apresentar ela aqui. Ela é médica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, residente em cirurgia geral pelo Hospital Servidor Público Municipal, residente em cirurgia oncológica e especialista em cirurgia de cabeça e pescoço pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, e está aí à frente da Secretaria Municipal de Saúde, gerindo, cuidando e fazendo um excelente trabalho. Secretária, muito obrigada por nos receber e por conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos conversando sobre saúde. Para nós começarmos, a senhora assumiu a gestão aí início do ano passado, continua agora nessa nova gestão. Como que foi o ano passado e qual a expectativa aí para esse ano, as ações da pasta? No ano passado, nós assumimos dia 1º de fevereiro, então faz um ano que nós estamos na pasta. Só que não adianta a gente falar de saúde sem pensar no meio onde nós estamos inseridos, no município, no estado, na situação nacional. Então foi um ano que todo mundo sabe, é um ano político com as eleições municipais, e por sorte, pelos votos da população, nossa prefeita foi eleita e nós continuamos. Então foi um ano bastante trabalhoso, com bastante problemas que foram herdados, de gestões anteriores, mas foi um ano que nós concluímos assim com bastante entusiasmo, porque nós fomos capazes, de gerir uma estrutura que estava com muitos déficits econômicos principalmente, e o que refletiu em medicamentos, que nós assumimos com bastante falta de medicamentos, alguns processos de trabalho que foram todos revistos, as relações com os nossos contratualizados, com os hospitais, com as clínicas, mas principalmente a relação pessoal. Então, com os nossos servidores, isso foi um ganho do ano passado. Foi um ano de se fazer diagnósticos, fazer uns ajustes. E agora, a partir desse ano, nós teremos 4 anos pela frente. Fizemos todo um planejamento de curto, médio e longo prazo. Lembrando que o longo prazo são 4 anos, não é tão longo prazo, mas que trará reflexo no nosso entendimento para daqui 20, 30 anos. Então, o ponto principal, dizer assim, o principal não quer dizer único, um dos eixos principais nosso é a qualificação do atendimento na nossa atenção primária, que por lei é a obrigatoriedade dos municípios. E quando nós falamos para as pessoas assim, atenção primária, eles ficam meio sem saber o que é. A atenção primária, ela resolve mais de 80% de todos os nossos problemas de saúde. Um exemplo simples, é na atenção primária, na unidade de saúde da família, que você vai ter uma orientação de uma equipe sobre a sua nutrição, sobre o fato de a necessidade de fazer ou não uma atividade física, e nós acompanhamos todo o ciclo, desde a gravidez, o neném nasceu, tem o acompanhamento na PS, o adolescente, o adulto, e na senescência, quando é idoso. Então, essa simples orientação, digamos lá, pegar no adolescente, orientando até a mãe como fazer a nutrição, vai ter um reflexo muito grande, principalmente com impacto nas doenças cardiocirculatórias. Então, a princípio parece algo simples, mas é que a gente ouve sempre, diminuir açúcar, diminuir gordura, comer comida de verdade, hoje está muito em voga isso. Isso é o papel da PS, que é a prevenção. Nós fornecemos isso, nós temos ações. As pessoas muitas vezes elas se lembram, olha, tem o hiperdia porque é da hipertensão, do diabetes. Aí a pessoa já está com agravo. Então nós atuamos muito nisso. E quando nós colocarmos isso com mais força, com mais entendimento, tanto dos nossos profissionais como da população, nós teremos um reflexo daqui 30, 40 anos. E aí, se a gente for pensar em eficácia para a população, a médio prazo, curto prazo, o acompanhamento da gravidez. Hoje, nós estamos tendo um quantitativo bom de mães que fazem o pré-natal. Só que
quando a gente vai olhar principalmente os nossos indicadores de ocupação de leitos de UTI neonatal, é mais de 100%. E você faz uma fotografia, né, vai a fundo daquilo. Muitas vezes aquelas mães tiveram menos de 2, 3 consultas. Então teve um bebê prematuro porque teve uma infecção simples de urina que poderia ter sido tratada. Então todas essas ações que muitas vezes não dão grande mídia, mas que vão impactar na qualidade de vida. Então nós queremos qualificar toda essa área, né? Lembrar que nós atuamos em todo o ciclo de vida, desde a intraútero, que eu falo que é a gravidez, antes da gravidez também, e aí até a senescência. Então esses são nossos maiores desafios. E falando sobre a gravidez, vocês estão com projetos aí falando sobre a gravidez na adolescência, primeira adolescência, a gravidez depois. Por que intensificar o foco nessas ações? A gravidez na adolescência é um problema que existe há muito tempo, né? Eu me formei em 1997, me lembro até hoje que em 1994, ideia acadêmica, nós fizemos um trabalho na maternidade Cândido Mariano, avaliando gravidez na adolescência. E assim, eu lembro que eu ficava estarrecida porque nós tivemos um quantitativo muito alto de adolescentes, principalmente com 12 anos. Ganhamos até um prêmio nacional na apresentação desse trabalho no Congresso Brasileiro de Ginecologia. Então, é um problema que existe há muito tempo, só que tem que ser enfrentado. Campo Grande hoje nós estamos com uma taxa menor que a do país em relação à gravidez da adolescência. Isso é bom? Sim, é um indicador, só que nós queremos melhorar. E como que é essa melhoria? Nós analisamos os nossos 7 distritos. Existem locais ainda, por mais que Campo Grande como um todo está com indicador bom, mas existem locais que têm indicador, eu falo, semelhantes a países africanos. Então, isso nós identificamos no ano passado, fizemos atuação desde a educação, que é primordial, a educação nas escolas, nós temos nosso programa de saúde na escola. Isso é em parceria também com outras secretarias? Não só com a secretaria, a sociedade civil organizada, a sociedade de ginecologia, obstetrícia, nós temos muitos parceiros que nos ajudam a ir nas escolas, a fazer palestras, a fazer capacitação, porque ainda existe um tabu, nós estamos vivendo assim, não digo um conflito de geração, porque isso sempre teve, mas muitas vezes os pais, por vergonha, por questões religiosas, por questões de falta de tempo. Veja, o ser humano tem trabalhado muito. Muitas vezes falta aquele momento tempestivo para conversar com a família. E a gente faz esse papel também. Então, a gente está investindo muito nessa prevenção. Nós temos anticoncepcionais que não só, por exemplo, eu falo que o anticoncepcional, tanto o hormonal, ótimo a gravidez, mas nós incentivamos o uso dos, digamos, anticoncepcionais de barreira, que além da gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis, que é uma das nossas preocupações, né? A sífilis, ela está presente, nós tivemos no ano passado um aumento expressivo de diagnóstico, então, porque há esse relaxamento por parte. O HIV também tem aumentado, principalmente em jovens, adolescentes e adultos jovens. Então, sempre a gente está fazendo essas campanhas de orientação e lembrar, olha, existe a doença. E tem disponível nos postos de saúde gratuitamente, né? Gratuitamente. Vamos falar agora sobre a dengue. Recentemente nós tivemos a descoberta, aconteceu um novo caso após 18 anos, da dengue tipo 3. A que se deve esse surgimento e se vocês têm analisado, pode crescer nos próximos meses? Como que está esse cenário? A dengue, eu costumo dizer o seguinte, o mosquito transmissor convive conosco, acho que é mais velho que o ser humano, se pensar assim na filogenia. E a dengue é um problema enfrentado principalmente a partir da década de 80. Qual que é uma das causas? É o desmatamento, é o grande adensamento populacional. Né? Além disso, algo que está acontecendo que é real, que as pessoas têm que se conscientizar, as pessoas, eu digo nós, né? Me incluo nisso também, a respeito da mudança climática.
Então, esse aumento de temperatura é provado cientificamente que ele encurta o ciclo do mosquito, no sentido de se transformar, né, o ovinho num mosquito adulto. Então, nós vamos ter esse vetor que transmite a dengue, a zika, chikungunya, com maior intensidade, maior quantidade. Então, nós temos que estar alertas a isso. E a prevenção da dengue, qual que é? 80, 90% do vetor ele está nas nossas casas. É aquela água que a gente deixou parada com vasinho de planta, aquela água que a gente deixou para um pet lá. Muitas vezes tem pessoas, acho até interessante, gato principalmente, que ele que escolhe o dono, né? Então tem pessoas que não têm animal, mas deixa lá. Então tenha um cuidado, não é para não deixar água, mas sempre limpar, sempre trocar constantemente. E a dengue, ela é causada, a doença, ela é provocada por 4 tipos de vírus. Vou falar dessa forma, né? É um vírus que ele tem, é uma família de 4 sorotipos. O sorotipo tipo 3, ele não circulava, ele não tinha sido identificado aqui em Campo Grande desde 2007. Então, assim, há quase 20 anos que ele não estava. O ano passado foi identificado em São Paulo, em outros estados também, né? Hoje nós temos a circulação desse vírus, a presença desse vírus, não só nessas regiões, no Mato Grosso, na Colômbia, no Peru. E o mundo hoje, eu faço esse trocadilho, o mundo hoje ele é plano no sentido de comunicação, é rápido, né? É muito mais rápido. E toda doença ela está relacionada com a nossa imunidade, o nosso organismo. Você pode ter uma dengue, eu também. O comportamento do nosso organismo pode ser diferente, porque cada um tem a sua imunidade. E o que provoca essa imunidade? É o contato com esse agente, é o contato com o vírus. Quando a gente fala que tem um vírus novo, significa que poucas pessoas tiveram contato. Então, se ele começa a circular, a chance de as pessoas que não tiveram contato terem a doença, porque a imunidade dele não está totalmente patente, então aumenta os casos, aumenta a quantidade de casos graves, que os graves têm uma proporção. Então, essa é a nossa preocupação. O ano passado, o que mais circulou foi o vírus 2. Então, este ano, se nós tivermos o vírus 2, que com certeza tem, a pessoa que já teve, que a dengue ela pode ser desde a forma assintomática até a forma grave, ela já tem imunidade, então ela não vai desenvolver a doença. E qual que é a diferença da dengue tipo 3 para tipo 2, que é mais comum? A doença em si, né, o fenótipo, a manifestação da doença, ela não diferencia. O que diferencia é porque, como eu não tive, por exemplo, contato, meu sistema imunológico ele não está já apto, ela causa a doença, né? E aí, para a população tendo a doença, a porcentagem de ter casos graves, ela vai aumentar numericamente. Então, não quer dizer que ele é um vírus mais virulento, que ele cause a doença mais grave. O problema, a nossa preocupação é que as pessoas não tiveram contato, não têm imunidade, e vai aumentar a quantidade de pessoas com a doença. Aumentando a quantidade de pessoas com a doença, a gente sabe que tem uma proporção que pode ter a dengue grave. Então, é diferente. Se 4 pessoas tiverem a doença, a proporção, vamos falar, uma vai ter a grave, bem assim. Mas se 40 pessoas tiverem a doença, 10 terão grave. Então, essa é a preocupação. E as vacinações? Diariamente vocês têm realizado plantões de vacinação. A vacinação protege também contra esse tipo 3? E como que está a receptividade da população com relação a isso? A vacina, ela é escassa, né? Nós não temos, o país não conseguiu comprar, a responsabilidade ela é do Ministério, não tem quantidade suficiente de vacina. Então foi elencado a faixa etária de 10 a 14 anos. É uma vacina segura, protege contra os 4 sorotipos, ou seja, 1, 2, 3 e 4. A receptividade, infelizmente, não foi boa. Nós temos esse público, aproximadamente 60 mil pessoas, apenas 30 mil pessoas tomaram a primeira dose, a segunda dose foi 8 ou 9 mil pessoas.
Então, assim, nós fazemos várias campanhas, nós temos disponível em todas as nossas unidades para as pessoas nessa faixa etária de 10 a 14 anos tomarem a vacina. Esse ano nós tínhamos lote de vacinas que iam vencer, tanto é que nós ampliamos a faixa etária, porque na bula da vacina ela fala que você pode fazer de 5 a 50, 60 anos. Então nós ampliamos e as pessoas que tomaram, nós resguardamos a dose, porque elas são 2 doses com intervalo de 3 meses. E com relação ao Covid? Aqui em Mato Grosso do Sul nós tivemos 9 mortes por Covid, agora em janeiro, né? No Brasil também, dos últimos 10 meses, janeiro foi o mês que mais tiveram casos de Covid. Esse aumento dos casos de Covid, assim, é normal por ser início de ano, período de férias, ou é algo que devemos ficar alertos? É esperado, né? A Covid, depois da pandemia, a história natural do vírus, esse vírus ele vai continuar conosco igual o vírus da gripe. Ele vai causar doenças graves, vamos falar assim, nas pessoas, assim como o vírus da gripe, que hoje nós temos uma incidência muito alta de óbitos, né, por pneumonia, principalmente em idosos e em crianças. Então são os extremos. Aí volta a falar novamente do nosso sistema imunológico. A criança até 2 anos que o sistema não está completo ainda, patente, e o idoso, principalmente a partir de 70 anos, começa a diminuir o sistema imunológico. Associado a isso, aqui no nosso país, na região das Américas, a carga de doença, de comorbidade, por exemplo, o nosso idoso, a gente considera idoso a partir de 65 anos, a carga de que é diabético, é hipertenso, isso prejudica a imunidade. Aí volta a falar a importância da ATS. Se você previne lá, você não vai ter o idoso com a hipertensão, com a diabetes descontrolada. E a COVID, ele tem esse comportamento. Então, no idoso que já tem as doenças, já tem imunidade, vamos falar baixa, que a população entende assim, ele vai ser mais suscetível a essa infecção desse vírus, que para você e para mim, muitas vezes a gente não sentiria nada, sentiria só uma corizazinha, uma dor de cabeça, no outro dia já estaria bem. O mesmo vírus, não é que ele seja mais virulento, nesse idoso, com toda essa constituição dele, pode levar ao óbito. Por isso que aquela recomendação, se nós estivermos com algum sintoma gripal, colocar máscara, principalmente se você convive com idosos, se você vai fazer a visita ao seu avô, ao seu pai, porque o vírus que está com você pode não causar nada, mas aquele mesmo vírus, de repente, na sua avó de 90 anos, pode ser fatal. Então, ainda é aquela previsão, lavar as mãos, usar as máscaras, quando você tiver com sintoma. Mas esse índice das mortes não é preocupante? É esperado, né? Porque todos esses óbitos, todos esses foram idosos ou pessoas jovens que tiveram algum problema de saúde, por exemplo, imunossuprimidos, pessoas fazendo tratamento para câncer e assim sucessivamente. E a senhora estava falando da importância da atenção básica, da atenção primária da saúde. Nós temos observado também um crescimento da busca da sociedade em busca desse bem-estar, cuidados com saúde, até entre os jovens mesmo, está diminuindo o número de jovens que vão para balada, por exemplo, vão passar a noitada fora e estão em busca do bem-estar, em grupos de corrida. Então, assim, a gente tem observado essa procura mais pelo bem-estar, cuidado com a saúde mental. Como que vocês observam, assim, esse cenário? É interessante, ainda mais se a gente for falar que nós temos academias, né, nas nossas unidades. E quando a gente fala em saúde mental, que nos preocupa muito, embora as pessoas, eu fico muito feliz com essa notícia, né? Mas nós estamos observando um aumento expressivo, principalmente em crianças e adolescentes, crianças com depressão, sem falar no transtorno do espectro autista, que aumentou o diagnóstico mesmo, né? Não é super diagnósticos. Tem crianças que as crianças elas estão tendo esse transtorno, não sabemos ainda a causa específica, mas no mundo todo isso tem aumentado. A depressão, quando a gente fala, ela é uma pleiade, né? Ela
vai desde aquele comportamento que a gente acha que o nosso filho é tímido, não gosta de convívio, fica lá só no quarto, até casos dramáticos de crianças e adolescentes fazerem lesões em si e levar até ao suicídio. Então é preocupante, então é interessante, porque hoje é muito comum os jogos, é muito comum os nossos adolescentes ficarem lá no quarto só jogando. Mas muitas vezes ele não está jogando, muitas vezes ele está em contato com alguém na internet, né, alguns grupos, algumas situações. Então é importante que os pais eles prestem atenção para isso, não é impedir que a criança jogue. Eu acho que tudo feito com ponderação, ele também é benéfico. Estimular esportes, é sabido hoje em dia que os esportes, principalmente esporte em grupo, que dá aquela sensação de pertencimento, né? Você vai a um time de futebol, a gente falava assim, o time A e o time B, aquela rivalidade. Isso é saudável, não para evoluir com agressividade, mas é saudável o meu grupo, né? Eu pertencer àquele grupo e praticar um esporte. Então, a gente incentiva muito isso é falado nas nossas unidades da família. E vocês têm estão com uma campanha aí, realizando um mutirão para agilizar os atendimentos psiquiátricos também. Como é que tá isso? Esse, sim, foi um diagnóstico, foi até inclusive cobrado de nós, né, dos órgãos de controle, digo, Ministério Público, desde 2016, ou seja, antes da pandemia, já tinha observado uma deficiência em ofertar vagas para pacientes com saúde mental. Então você imagina, nós tivemos a pandemia, a maior tragédia que a humanidade enfrentou, né, nesse século, e aumentou mais ainda esses casos. O que nós fizemos? Desde o ano passado, nós inauguramos um novo CAPS, né, com recurso totalmente da Prefeitura, ampliamos atendimentos, mais psiquiatras na rede, mas só isso não foi o suficiente. Hoje nós temos aproximadamente 6 mil pacientes na fila, né? Nós temos 4 mil adultos, 1.200, 300 crianças e adolescentes. Nós queremos tentar minimizar essa fila, zerar, como eu estou falando para você, a incidência tem aumentado, dificilmente nós vamos zerar, mas nós queremos sim que uma criança, um adulto, um adolescente, um adulto que tem um problema tenha um acesso rápido, não precisa esperar mais de um mês para ter a sua consulta. Nós faremos um mutirão de crianças e adolescentes no dia 15, atenderemos aproximadamente 1.000 consultas, e essas consultas é com a equipe multiprofissional, psicólogos, psiquiatras, enfermagem, assistente social, e vamos qualificar esta fila. Porque a saúde mental todo mundo sabe, não é chegar numa consulta, é igual, tem um tumorzinho de pele, eu identifico, vou lá, retiro, acabou. Saúde mental, não. Muitas vezes ele vai precisar do acompanhamento psiquiátrico, do psicólogo, do terapeuta ocupacional e assim sucessivamente. Então esse mutirão ele visa isso, direcionar esses pacientes, ver adequadamente quais precisam de uma intervenção mais urgente, quais podem ser acompanhados na PS. Em relação aos adultos, os atendimentos iniciam agora, na segunda-feira, dia 17, e para os pacientes também que estão na fila. Tanto é que nós estamos fazendo uma força-tarefa de ligar para esses pacientes, importante a atualização, porque eu faço um parênteses, um dos maiores problemas que nós enfrentamos enquanto CESAL é o absenteísmo, é a falta dos pacientes irem nas consultas. Chegamos até 60%, então há uma ociosidade, as pessoas não vão na consulta e a fila aumenta porque tem outras pessoas que deveriam estar. Fizemos toda uma força-tarefa ano passado, com várias estratégias, conseguimos reduzir, mas não reduzimos muito. Isso hoje nós temos em torno de 30% de absenteísmo. Isso é alto, né? Você imagina de 10 consultas, 3 faltam, sendo que a gente tem fila. Atrasa tudo, por isso que nós estamos fazendo uma campanha para as pessoas atenderem o telefone para serem agendadas. E como que a população faz esse agendamento? Como que tem acesso? Por qual link? Nesse plano de ação, são os pacientes que já estão na fila. Então é importante manter atualizado o seu telefone. Se o telefone está atualizado, não precisa ir atrás.
Se eventualmente não estiver atualizado, vai em qualquer unidade de saúde da família, eles acessam o seu cadastro, você fala, olha, eu mudei meu celular, eles vão alterar o seu cadastro. E o mais importante, atender o telefone. Eu sei que hoje nós temos um monte de ligação, né, sei lá o nome dessas ligações, esses spams, atenda o telefone, principalmente você que está numa fila para esperar uma consulta em saúde mental. Secretária, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, por favor, deixe a sua mensagem final aqui para os campograndenses sobre a CESAL, qual que é o foco de vocês. Fica à vontade. Eu gostaria de deixar uma mensagem que nós comentamos sempre, que é um lema, né? A saúde, ela merece atenção, gestão e participação. E essa participação, ela é tanto no quesito individual, de cada pessoa não faltar a consulta, de participar ativamente das atividades da USF, de dar o feedback para a gente, olha, não está funcionando legal o atendimento, porque esse feedback é importante para a gente melhorar nossos processos. E a participação que eu digo é toda a sociedade, né? Não só com ideias, mas também nos ajudar com novas estratégias. Muito obrigada, secretária, por sua participação aqui, por nos receber aqui. Estamos na sede da CESAL e as portas da Total News estão sempre abertas aí para vocês, para esclarecer, divulgar as ações. Estamos à disposição, viu?